Então, oi. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal e um tema bem polêmico também, que é a questão de sair do armário, assumir a sexualidade diante da sociedade, diante da sua família, dos seus amigos, né? A gente já tem um vídeo aí no Eu Sapa bem maneiro, mandado pela Yasmin Meato, né? Que é a nossa colaboradora lá no blog. E hoje eu vou estar expressando a minha opinião perante a isso, sobre a sexualidade, sobre assumir-se gay, sobre o famoso sair do armário. Então, eu pesquisei bastante pela internet e eu encontrei um blog bem legal. O endereço desse blog é cucassuperlegal.blogspot.com.br. Quem quiser pode dar uma acessada lá. Eu achei essa referência, peguei a referência para fazer esse vídeo de lá. E é um blog bem legal, vale a pena você acessar, beleza? Essa matéria que eu pesquisei, ela diz o seguinte, que normalmente a sexualidade da pessoa, ela inicia na pré-adolescência, por volta dos 11, 12 anos, que é quando as mudanças no corpo, elas tornam-se mais evidentes. E quando também você começa a mudar o seu comportamento, às vezes tem o primeiro namorado, a primeira paixão, você começa a observar. Se bem que hoje, né, a coisa tá ficando cada vez mais precoce, né? As meninas de 11 anos já estão, sei lá, se atacando por aí pelos becos da vida. Nessa época eu tava jogando Mario. Então, cada dia a coisa fica muito mais avançada, as pessoas têm acesso a mais informações, sejam elas positivas ou negativas. Então, cada dia os estímulos sexuais eles são dados com mais precocidade. Então, esses adolescentes, a maioria deles, eles sentem desejo de uma forma diferente que os outros, né? Algumas pessoas, elas são meio ignorantes, elas falam que não tem nada a ver, que uma criança ela não tem como definir isso quando ela ainda é uma criança. Só que eu discordo plenamente disso. A criança ela pode não ter noção do que ela quer fazer, mas ela sabe o que ela sente vontade de fazer. São duas coisas bem diferentes. Ela pode não saber o que é, pode não saber se aquilo dali é considerado pela sociedade como certo ou errado, mas ela sente vontade, né? Então, como a sociedade hoje em dia ela ainda é muito preconceituosa e muito conservadora em relação a isso, esses jovens eles não se expõem, eles vão reprimindo esse desejo ao longo da vida deles, da sociedade. Os pais eles educam os filhos desde o início de uma forma muito machista ou muito feminista. Eu sou totalmente a favor do feminismo, mas tudo que é demais, né, todo o excesso de carga no corpo da gente, ele é recepcionado de uma forma ruim. E hoje em dia, por exemplo, o pai ele já cria o filho para, no caso de for menino, usar só azul. Se for menina, usar só rosa. Se o menino usar rosa, ele já é gay. Então as nossas crianças hoje elas já são criadas numa sociedade totalmente cheia de rótulos. E ao longo da vida a gente vai criando mais rótulos, até dentro do próprio mundo gay, do próprio mundo homossexual, a gente tem muitos rótulos hoje em dia. Desses jovens, da maioria desses jovens que reprimem os seus sentimentos, eles acabam tendo essa identidade sexual deles adormecida. E aí eles vivem momentos de êxtase, momentos muito bons, conhecem pessoas, mas ao mesmo tempo eles estão reprimidos, porque eles sabem que não é exatamente aquilo que eles desejam. E muitas vezes acontece o pior, né? Pior, alguns desses jovens eles são tão reprimidos a sua sexualidade, que eles se envolvem sim com drogas, se envolvem sim com prostituição. Porque querendo ou não, a droga ela é uma forma de fugir da realidade, é uma forma de não ser você, é uma forma de ter momentos de êxtase, sem precisar viver a sua vida real. Então muitos desses jovens, eles se reprimem, eles acabam caindo num caminho muito pior do que seria se eles falassem, né? Eu achei uma frase bem legal aqui nesse site, que é do Agnaldo Silva, que diz o seguinte: achei tão difícil sair do armário que foi melhor sair logo. A verdade é essa, é tão difícil, né? É igual quando você tem um prato, onde nesse prato tem a comida boa. Quando a gente é criança, a gente faz muito isso, né? Tem a comida boa de um lado e a comida ruim do outro. Então aquilo é tão ruim que você prefere comer primeiro pra acabar logo, né? Pelo menos eu era assim, né? Tem criança que separa assim a comida e não come. A coisa ruim fica lá até o final. Isso é tão difícil você sair do armário hoje em dia, aliás, sempre foi, que o melhor é sair logo. Porém, a gente tem que tomar muitos cuidados. Porque hoje em dia, infelizmente, muita gente vai discordar de mim, mas ainda assim eu vou falar, né? Hoje em dia, algumas pessoas levam o fato de ser gay como moda, como modinha.
É da mesma forma que as pessoas, às vezes, são roqueiras como modinha, são funkeiras como modinha. Às vezes o cara diz que é funkeiro, mas só conhece um MC, por exemplo. Eu não sou funkeiro, não entendo nada disso, né? Daí você fala, pô, você não é funkeiro, você gosta apenas daquele MC. São coisas distintas. A mesma coisa, às vezes você fala que é lésbica porque você tem uma amiga legal que se veste engraçado e você quer se vestir daquela forma. O que a gente sabe é que a roupa não tem nada a ver com a sexualidade da pessoa. Nada, exatamente nada a ver. Porém, algumas pessoas giram isso em torno da cabeça dela. Algumas pessoas, elas vivem a sexualidade delas como se fosse uma modinha. O que não é verdade, né? A sexualidade, ela tem que ser vivida de forma livre, de forma bem definida. E muitas vezes essas pessoas, elas passam por um momento, tá? Não tô dizendo que isso é um caso geral, tá? Porque é um grande erro você falar que quando seu filho, sua amiga, seu irmão se assume gay, ele tá passando por um momento. Mas infelizmente a gente tem um monte de adolescentezinho de 13, 14 anos aí que estão levando essa coisa do lésbica, do gay, do homossexual para o lado da moda, pro lado da modinha, pro lado de colocar lá no perfil do Facebook, participar de grupo, brincar, zoar e tal. Não é assim. Eu considero hoje em dia ser muito mais que isso. E essa questão de sair do armário, ela entra muito nesse fato de você ter uma conversa antes de mais nada com você mesmo. Antes de você sair do armário para a sociedade, você precisa sair do armário para você. Você precisa rever suas prioridades. Você precisa saber se é aquilo mesmo que você quer, se é aquilo mesmo que você tem dentro da sua cabeça, se não é uma confusão, se não é uma forma de revoltar o seu pai, a sua mãe, porque, como eu falei, existem pessoas que têm a sexualidade bem definida, porém existem outras que estão brincando de ser gay, brincando de ser lésbica, brincando de ser diferente. Entendeu? E isso tem que ser distinguido, né? Quando se fala dos amigos e da sociedade, a situação, ela tem o cuidado, a preparação, ela tem que ser muito maior. Por quê? Porque a reação deles é muito preocupante pra você, e tem que ser. Você não sabe o que vai acontecer. E não adianta, cara, a história de não tô nem ligando porque vão falar, eu não ligo porque a sociedade vai achar, eu não ligo porque os meus amigos vão achar, tudo mentira, você liga sim, tá? É muito importante que seja feito da forma mais natural possível. Vida, como as melhores coisas da vida tem que ser natural. Por quê? Porque ser homossexual é natural, não é uma anomalia. Então, se você já é o primeiro a encarar como uma anomalia, você tem que fazer uma festa pra revelar isso, então você já tá sendo o primeiro preconceituoso, você não saiu do armário pra você ainda. Tem que ser uma coisa normal, de uma forma natural. Por quê? Porque se for uma situação tomada com violência, com gritos, num momento de trauma da sua vida, num momento em que você tá nervoso, ou num momento em que seu pai te pôs de castigo, ou a sua mãe te impediu de sair e você vai lá e manda essa, eu não considero como uma revelação, eu considero como um ataque, né? São duas coisas bem diferentes. Aí você, como eu falei, vendo uma modinha. Então, você assumir isso com calma, com responsabilidade, da melhor forma possível, com naturalidade, você vai ganhar respeito das pessoas que estão te ouvindo. Elas vão ver que aquilo ali não é uma modinha, não é uma fasezinha. Que às vezes, cara, o problema tá na gente. O problema de se assumir não tá no seu pai, na sua mãe, nas pessoas. Tá em você, na sua autoaceitação que ainda não aconteceu, né? Então, você tem que parar, analisar todos os fatos possíveis e imagináveis, fazer um balanço do que você perde, do que você ganha, de quem vai te ouvir, de quem não vai ouvir, e ver se é o momento. Se é o momento. Não quer dizer que você tem que ficar se escondendo, não é isso. Mas às vezes aquele não é o momento. Não adianta você fazer uma revolução na sua vida para que tudo fosse como você quer que seja, né? Você tem que pensar nas possibilidades. Isso é uma coisa que você tem que saber se você tá ou não preparada, né? Vendo no próximo vídeo, a gente vai estar falando aí algumas dicas para você se assumir. Então, mais uma vez, galera, se você vai se assumir diante da sua família, diante dos seus amigos, cara, faça isso com cautela, com cuidado, porque não existe coisa pior, do que você fazer as coisas de cabeça quente. Eu, por exemplo, tenho 23 anos e sempre fui muito decidida em relação à minha sexualidade. Quando eu decidi me assumir, eu já tinha me assumido pra mim há muito tempo. Então, depois disso, eu não tive nenhum momento em que eu... será que é isso que eu quero? Será que não? Mas antes de eu colocar isso pra fora, eu tinha muitas dúvidas, né? Eu tinha muitos momentos de desatino em que eu achava que eu era doente, em que eu achava que eu, sei lá, que aquilo ali ia mudar um dia, que era a velha história, né? Porque não apareceu um cara... Tudo conversa, cara. Só que todo mundo passa por isso. E o grande erro é você se assumir no momento das dúvidas, não da certeza. Então, galera, se assumir com cuidado, sair do armário sempre, mas com cuidado. Até porque ficar no armário é ruim, porque você pode acabar indo parar em Narnia e não vai ser legal. Mas faça com responsabilidade, com cuidado. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí. Eu descobri que isso, sei lá, tem alguma coisa a ver, não sei o que é. Então, clica no gostei, compartilha o vídeo, visite o nosso blog e tamo junto, hein, galera. Tchau, tchau.
Tem que ser distinguido, entendeu? Porque aqui é o seguinte, se não gostou do que eu falei, tu desliga essa porra e vai embora. Porque eu me revoltei agora, entendeu? Brincadeira. Aumente o volume, aumente o volume, aumente. Cada dia os estímulos sexuais, eles são dados com mais como é que se fala? Precocidade, né? Quase que não saiu aqui a palavra, merecia um make-off. A gente vai ter um vídeo aí que se envolve, com... Eu não sou funkeira, não entendo nada disso, né? Pelo amor de Deus, se mata, né? Algumas pessoas, elas são... Desculpa que eu vi uma coisa muito esquisita ali. Esse vai ser cortado depois, tá?